Olá, boa noite. Caixa eletrônico é explodido em Jundiaí. Veja agora os outros destaques do Noticidade. Taxa Selic. Você sabe o que esta medida do Banco Central, que chegou a uma porcentagem histórica, representa para o país e principalmente ao seu bolso? Pesquisa do IBGE mostra que é cada vez maior o número de pessoas que vivem sozinhas, e a maioria é composta por elas. Estamparia de Itu faz sucesso na internet, chama atenção até do Google. Terça-feira, 6 de novembro, o Noticidade começa agora. O corpo de um jovem foi encontrado no rio Sorocaba, no bairro Terra de São Francisco, em Boituva. Testemunhas disseram que a vítima voltava de uma festa embriagado no dia anterior, quando caiu no rio e desapareceu. Bandidos tentaram arrombar este caixa eletrônico com explosivos durante a madrugada no Jardim Brasilândia, em Jundiaí. O caixa fica dentro de um estacionamento de um supermercado. Esse é o segundo caixa roubado no intervalo de 20 dias. A polícia está com as imagens da ação dos assaltantes. A quantia roubada ainda não foi divulgada e ninguém foi preso. Também em Jundiaí, no Jardim São Paulo, um jovem foi preso dentro de casa com uma submetralhadora. Ele estava na rua quando tentou fugir da polícia, que chegou até a casa do rapaz, onde apreendeu também um filhote de papagaio. O jovem foi encaminhado ao centro de triagem de Jundiaí. Você que acompanha o Noticidade, vira e mexe, sempre ouve ou assiste algo sobre a taxa Selic. Mas, afinal, você sabe o que esta medida do Banco Central representa para o país e, principalmente, para o seu bolso? Nos noticiários, nos jornais, quando o assunto é a economia do país, sempre ouvimos falar de uma certa taxa Selic, certo? Mas afinal, o que seria? Taxa Selic, não conheço essa taxa. Já ouvi falar, alguns produtos, deve ser algum imposto relacionado, mais alguma taxa que o governo coloca. A taxa Selic é um indicador que serve para corrigir o juro. Seus cálculos são feitos em cima da taxa Selic, para cima ou para baixo. Influencia na vida de todo mundo? Ah, sim, sem dúvida. É juro, né? É praticamente isso. Selic é a sigla para Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Se o significado não ajuda, basta dizer que ela influencia taxas que a gente conhece bem, como a da poupança, do crediário e do cartão de crédito. A taxa é determinada pelo Copom, o Comitê de Política Monetária, que é formado por representantes do governo federal. A taxa determina os juros que o governo irá pagar pelos empréstimos que tomou de bancos. Funciona mais ou menos assim. Quando o governo precisa de dinheiro, ele toma o empréstimo das instituições bancárias. Para tornar o empréstimo atrativo para os bancos, o Copom determina uma taxa Selic alta, ou seja, o governo vai pagar muitos juros pelo valor que pegou. Bom para os bancos que emprestam muito dinheiro e têm a garantia de que terão um lucro acima da média quando receberem o pagamento. Agora, quando o governo quer incentivar o consumo entre os brasileiros, ele reduz a taxa Selic. Na teoria, com a taxa de juros menor, os bancos lucrariam menos por emprestar ao governo, mas eles geralmente compensam esta diferença, facilitando os empréstimos financeiros à população. Logo, com mais gente tomando dinheiro emprestado, mais o banco irá lucrar com o pagamento de juros dessas operações bancárias. A taxa Selic mais baixa, ela proporciona um dinheiro mais barato, ou seja, um crédito para a instituição financeira emprestar para o consumidor de maneira mais barata. Então isso influencia no mercado, influencia positivamente. Por isso, a Selic é útil para controlar a economia. Recentemente, o governo quis impulsionar ainda mais o consumo para blindar o comércio dos efeitos da crise internacional. Por isso, reduziu a taxa Selic ao índice mais baixo da história desde que ela foi criada, 7,25%. Sendo assim, com juros menores, fica mais fácil pegar dinheiro emprestado e fazer compras. Mas, segundo este agente de investimento, a redução ou aumento da taxa geralmente não são imediatos. As medidas do governo elas têm um tempo para acontecer, em média 6 meses, né? A gente chama isso de medida macroprudencial. Mas de um tempo para cá, né, com um comportamento adotado pela política econômica do país, fazendo com que os bancos estatais, ou seja, Caixa e Banco do Brasil, diminuam essa taxa, proporcionando um efeito imediato no mercado. Tiago Cardoso, proprietário de uma loja de carros, sente os efeitos das altas e baixas da Selic. Quando os juros para financiamento ficam menores, o consumidor tem um incentivo maior para comprar os automóveis financiados. Com a baixa desse vem um ano que ela vem abaixando e agora ela deu uma estagnada, o consumidor está pagando entre R$30 a R$40 a menos do que nos financiamentos anteriores.
Por mês, isso por mês. Mas a taxa Selic elevada também pode ser positiva para a população, para ser mais exato, para quem poupa dinheiro. Isso porque quando ela está alta, ou seja, os juros estão altos, o rendimento da poupança também é maior. Contanto sobe e desce, baixa e alta, a taxa Selic no final será sempre o fiel da balança. E 2 homens armados assaltaram uma casa no Parque dos Eucaliptos, em Sorocaba. Segundo a polícia, eles renderam o dono da casa e o trancaram no banheiro. Os bandidos levaram computadores e um carro. A vítima conseguiu monitorar o veículo pelo celular, o que ajudou a polícia a recuperá-lo. Ele estava em uma chácara, onde foram encontrados outros 2 carros roubados. Pesquisa do IBGE mostra que é cada vez maior o número de pessoas que vivem sozinhas. E a maioria são as mulheres. A tendência está cada vez mais forte no país. São Paulo é o estado com maior número de moradores individuais. Dos 57 milhões de lares brasileiros, 6.900.000 são de pessoas que vivem sozinhas, 12,1% da população, segundo dados do IBGE. No censo de 2000, esse índice era de 9,1%. E se comparada à pesquisa do IBGE de 20 anos atrás, essa parcela da população aumentou 185%. O número de mulheres que vivem sem a companhia de alguém dobrou na última década. Neste prédio, no centro de Sorocaba, dos 30 apartamentos, 9 são ocupados por apenas uma pessoa. Entre as moradoras que se juntam só para um bate-papo está a coordenadora pedagógica aposentada, Marli. Ela tem 4 netos, não pensa em morar com as filhas e, mesmo assim, solidão é um sentimento que Marli não conhece. Eu sou muito individualista. O meu espaço é meu espaço. Eu sou que nem rato. Eu quero a minha toca e ninguém mexe nele. Marli é bem direta quando o assunto é discutido em família. A irmã, que sempre a convida para dividir o mesmo teto, ouve a mesma resposta. Eu disse para ela que eu não iria morar lá e nem queria que ela viesse morar no meu apartamento. Vânia tem autonomia para falar. Sem filhos e viúva há 4 anos, ela leva uma vida ativa e mesmo sozinha, quase não sobra tempo. Se não organizar, realmente não tem tempo para nada. É uma correria, né? A turma acha que você ficando sozinha, você pode disponibilizar tudo, não dá. Entende? Porque a tendência de falar que você é aposentado, então você é livre, você pode atender esse, não dá. Eliana mora no mesmo andar. A escolha por viver sozinha é explicada por uma série de fatores, entre eles a independência profissional e financeira. Esta última permite à professora aposentada arcar sozinha com as despesas do apartamento de 150 metros quadrados. Parece grande. Não para ela. Eu incomodo o hóspede, porque eu tenho que pegar alguma coisa que está naquele quarto, alguma coisa que está naquele banheiro, porque aí é que eu percebo que eu uso todos os cômodos. A figura feminina, cada vez mais independente, mudou a convivência em sociedade. Antigamente as pessoas, parece que quando a mãe ficava viúva já levava a mãe para casa para morar junto, e agora você não vê mais isso. Elas não querem mais ir com os filhos, né? Querem ter o espaço delas. E o espaço da gente é ótimo mesmo. Neste mês, o Corpo de Bombeiros de Sorocaba completa 50 anos. E para comemorar a data, o Noticidade recebe o Tenente Marcos Machado Novaes, que faz parte dos bombeiros de Sorocaba. Primeiramente, boa noite, Tenente. Parabéns pelo trabalho que não é nada fácil, né? E eu gostaria de saber do senhor, de onde vem tanta coragem, de onde vem tanto preparo para atender as ocorrências que geralmente a sociedade liga no 193? Primeiramente, boa noite. Gostaria de agradecer em nome do comando aqui do Bombeiro de Sorocaba pela abertura, pela participação aqui no programa. Essa coragem, eu acredito que de um modo geral, né, na maioria dos bombeiros, ela já nasce com cada um de nós. E ela só vem despertando e aumentando conforme passa o tempo, conforme atende às ocorrências. E esse preparo psicológico, a gente acaba adquirindo também conforme o tempo passa, mas também no nosso centro de formação. Nós temos hoje o maior centro de formação de bombeiros da América Latina, que fica situado em Franco da Rocha, na cidade de Franco da Rocha. Lá temos diversas instruções, diversos treinamentos. Esses treinamentos nos levam, né, a diversas situações para realmente preparar esse lado psicológico nosso. Né? Inclusive arriscando a própria vida, né?
É bom ressaltar esse sentido. Né? Sim, em diversas situações estamos sempre, né, na maioria das vezes, estamos arriscando a nossa própria vida. Por falar em arriscar a vida, quais são as ocorrências mais comuns que vocês atendem os usuários que fazem a ligação nesse momento que a gente vê as imagens de algumas, né, das ocorrências que o bombeiro geralmente atende? Estamos vendo algumas imagens de acidente de trânsito, que é hoje o maior número de ocorrências que a gente atende é relacionado ao trânsito. Sorocaba não é diferente, né, de outras cidades, é uma cidade que tem crescido muito, então também vem aumentando muito o número de acidentes de trânsito. Mas também temos algumas outras ocorrências que acontecem, por exemplo, no período de verão, acontecem muitos afogamentos, e na época de estiagem, né, que a gente passou, né, de julho, junho, e até está se estendendo um pouco mais pelo clima nosso, são as ocorrências de fogo em mata, que também acabam acontecendo muito nessa época do ano. Existe alguma ocorrência, eu estava falando, depois eu vou deixar até acho que um espaço que é importante, já que o senhor falou de verão, dê até dicas, né, para a população não cometer erros aí primários em represas, já que a região aqui é cercada por muitos lagos, muitos rios, né? Existe algum tipo de ocorrência que marcou a corporação ou basicamente a carreira do tenente? Eu tive diversas ocorrências que me marcaram, de diversos tipos. Mas eu acredito que assim, na verdade foi um fato que me marcou muito. Foi um domingo que eu estava de serviço no quartel do Cerrado e chegou um pai com seu filho de 2 anos de idade para conhecer o quartel, conhecer as viaturas, né, vendo as viaturas. E essa criança, na hora de ir embora, sem o pai falar nada, ela me deu um presente, me deu uma bala que a criança tinha no bolso. Isso aí me marcou muito, né? O reconhecimento, né, como herói, como, né, uma figura importante na vida daquela criança. É um belo exemplo. Eu gostaria de agradecer ao senhor pela presença, tá? E parabéns mais uma vez pelos 50 anos do Corpo de Bombeiros de Sorocaba. Muito obrigado. Um jovem empreendedor de Itu começou a vender as camisetas personalizadas pela internet. Até aí, tudo normal, seria mais um empreendedor no país. Mas o que ele jamais poderia imaginar é que o trabalho ganhasse tanta repercussão a ponto de ser convidado para conhecer uma das sedes de um dos maiores sites do mundo, o Google Brasil. Ele é conhecido, referência para boa parte das pesquisas. Nas ruas, ninguém pensa 2 vezes. Tudo que eu procuro, eu encontro no Google. Eu jogo lá no Google também, aparece, né? É completo. Pois é, o Google é mais usado para procurar conteúdos, mas com este empresário foi diferente. Foi o site quem o procurou e o convidou para uma visita na filial da empresa em São Paulo. É que a página da estamparia de Marcelo recebe mais de 200 mil acessos por mês. No encontro, o empresário soube das novidades sobre mecanismos de buscas e sobre divulgação de marcas na internet. Uma empresa dinâmica, né? O pessoal que trabalha lá é um pessoal que ama o que faz, então eu saí com um gostinho de quero mais. A empresa começou pequena em 2005, depois de um investimento de R$300. Marcelo e a esposa revendiam camisetas por um site de vendas. O negócio deu certo e agora eles produzem 15 mil peças por mês e contam com 32 funcionários. A estamparia, sediada em Itu, tem funcionários para confecção, criação e administração. Por aqui fazem sucesso as camisas com piadas, personagens, frases e desenhos da internet e as temáticas. E já estão prontas camisas para a Copa do Mundo de 2014. E é claro, nesta época não poderiam faltar as camisas relacionadas ao Natal. No Google, a empresa de Marcelo é uma das primeiras respostas para pesquisas de roupas personalizadas, estampa e camisas engraçadas. E ele ainda usa o site para saber de onde vêm os acessos. Agora, eles pretendem expandir os negócios e querem vender em pelo menos 60 shoppings do Brasil. Foi com criatividade e empreendedorismo que a empresa cresceu, mas Marcelo reconhece a importância do mecanismo de busca. I love o Google. E o sol forte volta a aparecer nesta quarta-feira e as temperaturas devem subir um pouco mais. Confira como fica o tempo em algumas cidades da região. Jundiaí registra máxima de 32 e mínima de 18 graus.
Em Sorocaba, a temperatura varia entre 27 e 14 graus. Mesma máxima para a Capela do Alto. Porangaba registra a mínima de 15 graus. Em Itapetininga, máxima de 28 graus. Mais de 130 bilhões de reais serão injetados neste final do ano em todo o Brasil com a entrada do 13º salário. Um ganho extra que pode salvar o orçamento da família ou gerar ainda mais dívidas. Basta surgir um dinheirinho extra e... A gente sai para gastar, né? Roupa, sapato, tudo, né? Perfume, tudo que a gente tem direito de comprar, né? E quando o consumidor se dá conta, tarde demais. Gastamos o que nós não tinha. Um erro recorrente, afirma esse educador financeiro. Ele orienta que não se deve gastar todo o 13º com presentes e festas de fim de ano. É importante reservar uma parte para gastos extras, como IPTU, IPVA, material escolar. Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Quando eu começar o ano, eu estou com um problemão pela frente. E aí, em vez de começar o ano com muito dinheiro no bolso, eu começo com muita dívida no bolso. Impulsos consumistas à parte, o primeiro passo neste fim de ano e mais importante é pagar as dívidas. E 6 em cada 10 brasileiros pretendem usar o 13º salário para manter o nome limpo na praça. Até para pagar dívidas vencidas, existem regras. A dica é negociar, reunir a família e definir prioridades e um limite de gastos. Assim, dívidas antigas podem ser pagas com o que sobrar todos os meses. Porque se eu negociar também e não tiver equilibrado, eu também não conseguirei honrar com esse compromisso. O Ronaldo aprendeu. Depois de se enrolar com as parcelas de um computador em 2011, esse ano ele promete, vai resistir às tentações. Para a faculdade, que ano que vem já estou iniciando a faculdade, né? Então, esse ano quero maneirar um pouquinho assim no que eu vou comprar, né? E agora você vai conhecer os nomes dos vereadores eleitos na cidade de Pilar do Sul. Os eleitos são João Batista, do PTB, Cristina da Creche, do PSDB, Luiz Proença, do PV, Luiz Brizola, do PSDB, Marquinhos, do PTB, Takashi Iriyama, do PDT, Gi Paiotti, do PSDB, Carla do Dalton, do PSDB, Marcos Fábio, do PDT, Toninho Tilico, do DEM e Miguel Pereira, do PMDB. E agora a gente recebe a prefeita de Pilar do Sul, eleita Janete de Carvalho, do PSDB, com 61,28% dos votos. Boa noite, Janete. Parabéns pela eleição, primeiramente, né? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui na SBT, né? É um privilégio muito grande, viu? Ok. A senhora é a terceira mulher a ser prefeita eleita na região, né, das cidades que fazem parte aqui da região de Sorocaba. Isso significa que as mulheres realmente estão cada vez mais infiltradas na política, até porque, modéstia à parte, as mulheres elas costumam ser muito mais detalhistas, mais atenciosas com determinadas situações. Você acredita que isso foi fundamental para a sua eleição ou o seu programa de governo realmente atraiu a população de Pilar do Sul? Eu acredito que soma tudo, né, Fernando? Primeiro porque as mulheres hoje, na sua tríplice jornada, de ser mãe, de ser esposa, de trabalhar fora, realmente é mais idealista, mais corajosa, mais determinada, mais trabalhadora. Então, acho que hoje as mulheres estão buscando algo diferente. E esse algo diferente é estar na política, né? Porque nós queremos ver as mudanças nas quais nós acreditamos. E é por isso que eu estou, e certamente eu me sinto até orgulhosa, não Janete, mas pelo fato de representar as mulheres nesse, eu posso dizer, nesse desafio da gestão pública. Com relação à gestão pública, vamos começar a falar então rapidamente de investimento. A cidade é uma das referências em clínicas de recuperação, todos nós sabemos. Além da metade da receita ser entre a agricultura e o comércio local. A senhora pretende atrair as empresas com incentivos fiscais ou programas? Sim, logicamente, isso aí é muito importante. A gente trabalhar a isenção dos impostos, que já existe na lei dos municipais, mas um desafio grande logo no início da nossa gestão é a capacitação. Como você bem disse, né? Capacitação para os jovens, para que eles possam, ao vir as empresas, ao atrairmos as empresas para Pilar do Sul, eles possam estar preparados, né, para trabalhar, já que se trata de uma cidade agrícola e comercial. A gente agradece a sua participação aqui, viu, prefeita? E desejo que a partir de 2013 a senhora tenha um bom mandato. Eu que agradeço, viu? Muito obrigada pela atenção.
O Noticidade termina aqui. Você fica agora com as principais notícias do Brasil e do mundo no SBT Brasil. Obrigado pela companhia e até amanhã.